Programa Equilíbrio. Um oferecimento. Neste Dia dos Pais, escolha o melhor presente para o melhor pai. O Boticário, acredite na beleza. Colégio C, o seu potencial levado a sério. Spa São Pedro, Spa Médico. Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos! Está começando o Equilíbrio, o programa que traz qualidade de vida, saúde e bem-estar na tela da ITV Canal 24 da NET. Nesta semana vamos falar sobre hormônios, Fernanda. É isso aí. Pois é, aqui no estúdio a endocrinologista e também nutróloga Tatiana Abrão nos fala sobre esse tema. Tem mais no Ponto de Equilíbrio, dicas da instrutora de yoga Mariana Monteiro da Silva. Ainda a personagem da semana é a monja sorocabana Kelsang Lama. E tem receita nova do Spa São Pedro. Não saia daí, o Equilíbrio está só começando. Mais uma semana e a gente começa a milhão aqui, Walter. Exato, programa cheio de assuntos bem legais para os nossos telespectadores. A gente começa com o Ponto de Equilíbrio. Nessa semana, a instrutora de yoga Mariana Monteiro da Silva nos fala sobre a importância da atenção a si próprio que o praticante do yoga precisa ter no momento do exercício. Vamos acompanhar. Olá, tudo bem? A nossa dica de hoje será pensando no respeito na sua prática. Quando a gente inicia a prática de yoga, tenha a consciência que não é uma ginástica. Não que na ginástica a gente não tenha que se respeitar também, tá? Quando você inicia a sua prática, tenha atenção em você. Evite ficar olhando tudo que acontece ao redor, as pessoas, a instrutora, cada uma tem seu limite. O seu limite é diferente da pessoa e da instrutora que está junto com você no grupo, tá? Então, se há alguma restrição, alguma limitação física, respeite, não ultrapasse, nunca sinta dor em uma prática. Você sentir que o músculo alonga, que você faz força e precisa de uma boa sustentação para isso, isso é natural na prática. Agora, sentir que dói e que mesmo assim você vai ultrapassando cada vez mais o limite que o corpo impõe, isso fica errado em uma prática, tá? Então, sempre se respeita, gradativamente, o seu limite vai ficando melhor, vai melhorando e isso vai refletindo num conforto maior durante a sua prática. Tudo bem? Então lembre, respeito na prática em primeiro lugar, o conceito da não violência. A dica de hoje foi essa, semana que vem a gente volta com uma nova dica para você. E a gente agradece a Mariana Monteiro da Silva, instrutora de yoga, que falou sobre essa importante dica, né? A pessoa que pratica yoga precisa ter essa concentração, não é, Fernanda? E prestar atenção nos seus movimentos, prestar atenção na sua respiração, não é? Na verdade, acho que assim, no dia a dia, a gente tem que estar presente onde a gente está, em qualquer momento, Exatamente. Né? Grande dica. Aí. E agora a gente vai para a personagem da semana. Walter, é a primeira monja sorocabana. Olha que Foi legal. uma história super bacana. É a Kelsang Lama. A gente conversou com ela, acompanha o bate-papo. Foi bem rápido, assim, eu estava numa fase da minha vida que já tinha alcançado tudo que eu queria profissionalmente e estava procurando, né, muito rápido, alcancei isso e estava procurando então onde estava essa felicidade que eu tanto esperava, não estava naquilo que eu achava que estava, né, naquela profissão que eu estava buscando e aí eu comecei a me questionar várias coisas, fiquei ainda um tempo me questionando. Já fazia meditação sozinha, assim, simplesmente procurava na internet como fazer e tentava meditar, já sentia essa necessidade. Mas aí eu vim passar férias, estava morando fora do Brasil, vim passar férias, conversando com a minha mãe, ela sabia que eu gostava de meditar, que eu estava meditando sozinha. E aí ela falou pra gente vir aqui na filial de Sorocaba, né, que ela já estava vindo há algum tempo.
e ela falou que ela queria ir no templo em Cabreúva, fazer um curso. Aí ela só me falou que era um curso de meditação e eu topei com ela, fiz um curso de fim de semana, né? A gente entra no sábado, dorme lá, sai no domingo. E para mim, nesse curso, o professor já dizendo todas as coisas que ele estava dizendo, já respondeu várias dessas perguntas que eu estava me fazendo há 6 meses. E aí fui me envolvendo no templo com trabalho voluntário, que sempre precisa, um lugar muito grande, que todo trabalho é voluntário, né? Ninguém recebe nada por nada que faz, a gente recebe só coisas boas pra gente em troca, mas não dinheiro, né? Então eu fui vendo como tinha necessidade, fui ficando lá, acabei virando residente lá, morando, né? E depois, antes de me ordenar ainda, e depois decidi me ordenar, mandei a carta e me ordenei ano passado. A gente fala, né, que para ser residente a gente não precisa nem ser monge, nem para ser budista a gente não precisa ser monge. Então no templo a gente pode simplesmente morar lá, tem alguns quartos, né, que a gente pode alugar, e a rotina continua sendo a rotina normal. Então tem gente que trabalha fora e mora lá no templo, paga o aluguel normal e continua trabalhando, indo e vindo todo dia, só morando lá. E as pessoas que moram lá ajudam com o tempo que tem disponível, né? Dependendo do tempo que a pessoa tem disponível, a gente encontra alguma tarefa que ela pode ajudar. E quando você se torna monge, normalmente você já decidiu dedicar a sua vida toda para beneficiar todas as pessoas. Então a gente acaba tendo um pouco mais de tempo disponível para fazer algumas tarefas. Acho que, sem dúvida, a minha vida espiritual melhorou muito e eu me aproximei muito mais de algo que faz bem para mim, então a gente fica mais feliz. A gente acha que a felicidade está nessas coisas exteriores, né? Então esse foi um dos ensinamentos que mais me tocou na minha primeira aula. A felicidade não está lá fora, ela está dentro da gente. Com a felicidade, se a gente está feliz e a gente encontra essa felicidade dentro da gente, a gente tem paz. Então era exatamente isso que eu estava procurando. Eu tentava encontrar nessas coisas fora, na carreira, na reputação, no dinheiro, a felicidade, mas na verdade era só procurar dentro de mim e daí a gente fica bem. Então a maior diferença é essa felicidade mais constante e mais verdadeira. Que a gente acha que a gente está feliz com alguma coisa externa, mas às vezes isso traz felicidade por um curto período de tempo e daí a gente já procura outra coisa e daí essa outra coisa a gente acha que essa outra coisa vai fazer a gente feliz, mas na verdade aquilo lá também não fez a gente feliz e daí vai virando uma bola de neve. Queria convidar todos os sorocabanos, para mim esse é um lugar muito especial e eu acho que pode trazer muita coisa boa para vocês também. É um lugar que a gente pensa com muito carinho em como trazer paz para todas as pessoas e a gente pensa especificamente para quem é de Sorocaba, então é muito especial, gostaria que todos viessem. Super interessante essa história da Kelsang Lama, a primeira monja sorocabana que era sapateadora nos Estados Unidos e mudou radicalmente de vida. Bom, Fernanda, agora vamos para a nossa receita desta semana. Biscoitos de coco com a Mariane Nagy, direto do Espaço São Pedro. Hoje a nossa dica de receita prática e saudável são biscoitos de coco. Os ingredientes são 2 claras de ovo, 1/3 de xícara de adoçante culinário em pó, 1 colher de chá de essência de baunilha, 1 xícara de coco ralado sem açúcar. Bater as claras de ovo até que estejam quase em neve, cerca de 2 minutos. Adicione gradualmente o adoçante e bata até atingir consistência firme. Por último, misture a baunilha, o sal e o coco com uma espátula. Forre com papel manteiga uma forma de alumínio grande. Com auxílio de 2 colheres, pingue pedacinhos da massa na forma preparada. Leve ao forno pré-aquecido a 160 graus por cerca de 20 minutos. Deixe esfriar e coloque em um pote fechado em lugar fresco e seco. Essa foi a nossa dica de hoje. Semana que vem voltaremos com mais novidades. Biscoitos são sempre deliciosos, né? Esse de coco tá espetacular, Fernanda. E super saudável sempre, né? Semana que vem a gente volta com mais receita. A gente para agora rapidinho para o intervalo comercial. Na volta a conversa é com a endocrinologista e nutróloga Tatiana Abrão e o tema são hormônios. Não saia daí, é rapidinho. Tira o fone. Filho, o horário que a gente tinha combinado. Volta aqui. Você não é meu pai. Amiga da mamãe. Juliana, o almoço tá na mesa. Ei, você é mais que um pai.
No Dia dos Pais, dê um presente especial para quem é especial para você. O Boticário. Acredite na beleza. Deixe a correria de lado e venha para a saúde e qualidade de vida no Spa São Pedro. Aqui a alimentação é saudável e balanceada. E você conta com 35 tipos de terapias corporais, faciais e relaxantes. Banhos, cuidados com a pele, corpo, mãos, pés e cabelos. Tudo isso em uma área verde linda e preservada. Venha emagrecer, se cuidar e relaxar. Venha para o Spa São Pedro. Estamos de volta com Equilíbrio. O programa de hoje vai falar sobre hormônios. E a gente recebe a partir de agora aqui no estúdio a endocrinologista e nutróloga Tatiana Abrão. Seja bem-vinda. Obrigada. Tati, você, então, endocrinologista, nutróloga, é a pessoa indicada para falar aí sobre as deficiências hormonais. Eu queria que você começasse contando pra gente aí quais são as mais frequentes, né, no organismo aí, no dia a dia, o que você encontra? Então, na endocrinologia, né, que a gente estuda hormônio, tem muito caso de deficiência hormonal. Um dos mais comuns é o hipotiroidismo, né, que a mulherada tem, os homens também têm, onde você faz a reposição do hormônio tiroidiano. As mulheres também, quando entram na menopausa, acabam fazendo reposição hormonal se precisarem. E os homens também. Hoje em dia a gente acaba falando o termo andropausa, que é o primo da menopausa, onde você tem a queda dos hormônios masculinos a partir dos 40 anos, dependendo do homem mais para frente. E alguns deles necessitam também de reposição hormonal, que seria a testosterona. Mas o hipotiroidismo atinge realmente mais as mulheres? Sim, atinge mais as mulheres, porque às vezes variação hormonal causa alterações de tireoide, tanto para funcionamento, para queda do funcionamento, quanto para acelerar o funcionamento. Então, as mulheres são mais acometidas, porque elas entram na menarca, daí tem carga de hormônio. Gravidez, depois pós-parto, depois menopausa. E fora que todo mês a mulher tem um ciclo. Se ela não usa a pílula, ela faz o ciclo, então... Essa variação grande. Muita variação, e o parênquima é sensível e acaba alterando, ou dando nódulos, ou até tendo alteração de função mesmo da glândula. Bom, Tati, as pessoas falam muito hoje na reposição hormonal. E quando a gente fala nesse tema, surgem aí também os anabolizantes, o nome anabolizantes, que pode assustar muitas pessoas ainda. Os anabolizantes, eles são permitidos para fins estéticos ou eles são permitidos apenas para tratamento de doenças? Para fins estéticos, não. Pelo CFM, né, que é o Conselho Federal de Medicina, e pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia, até da Medicina do Esporte, não. Tanto que é doping. Você usar anabolizante e os atletas que passam pelo comitê do WADA, agora com a Olimpíada, você viu que os russos até foram tirados, não pode. E para fins estéticos, piorou, porque daí você está colocando em risco a saúde da pessoa só por vaidade, né? E o que acontece? A reposição hormonal é permitida. Então, até em atleta, por exemplo, um atleta tem hipotiroidismo, ele vai usar o hormônio. Um atleta tem hipogonadismo, que seria uma queda, tipo, o testículo dele não produz hormônio direito, ele pode usar, contanto que tenha comprovação médica disso. Mas o que acontece? Muita gente usa não para repor, mas sim acaba ficando dose suprafisiológica, acima do normal, que é onde pode acontecer os riscos, né? E a gente até brinca que assim, o uso de anabolizante é pior, porque assim, quando você acaba tendo o efeito muito depois do que você tem de consequência. Então, às vezes, você tem todas as consequências negativas daquele uso para depois ter um benefício. A pessoa acaba tendo queda de cabelo, hipertensão. Fica estéreo, né? Os homens fica estéreo, impotência, ficam agressivos. Alguns deles até alteram a parte psiquiátrica, ficam alterados, depressivos. E daí, no final das contas, depois, o fígado alterado, tem muita alteração hepática, até câncer, daí ele vai ter aumento da massa muscular. Então a gente brinca que assim, a coisa boa vem depois da coisa ruim. Isso que também é muito legal falar, que algumas pessoas a gente chama de não responder, a pessoa não responde ao tratamento. Então ela fica buscando aquilo em vários remédios, em várias drogas e acaba se prejudicando ainda mais. No caso de anabolizante. Quer dizer, a gente falar reposição hormonal, então, não significa que a pessoa está usando anabolizante, porque é exatamente isso. Você está usando o hormônio da tireoide
Você está fazendo uma reposição hormonal. A mulher que está na menopausa pode estar fazendo a reposição hormonal, mas o uso de anabolizante para fim estético não é permitido. Não é. Em que situação então que os médicos podem indicar normalmente e há anabolizantes aqui que são prescritos? Assim? Existe, assim, a própria testosterona a gente pode usar em caso de andropausa, que seria a queda do hormônio masculino no homem. Existem homens que têm hipogonadismo, que seria uma doença onde o homem não produz direito o hormônio, então até na adolescência e na vida adulta ele pode estar usando, assim como o GH. Tem gente que tem deficiência de hormônio GH, né, do hormônio do crescimento, e acaba tendo autorização especial até na vida adulta para usar, na infância, adolescência e na vida adulta. E existem casos como caquexia, pacientes com câncer, pacientes com anorexia grave, em que você usa anabolizante mesmo. Você usa alguns anabolizantes como nandrolona, que é o decadurabolin, ou até oxandrolona em pacientes acamados, porque ele perde tanto músculo, tanta massa magra de ficar acamado, de ter ficado doente, que na nutrologia e na medicina você tem permissão para esse uso, né? Mas o que acontece? Existe uma magia em torno do anabolizante, e hoje em dia com as redes sociais isso piorou muito. Até a venda, a falta de controle e aquela realidade da Cinderela, né? Ai, tome e fique ótimo pro carnaval. Então, tem aquela coisa e às vezes a pessoa acaba usando doses altíssimas e ganhando as consequências depois, né? E acha muito fácil, né? O anabolizante hoje em dia encontra em qualquer esquina. Sim, aqui em Sorocaba teve um laboratório grande que a apreensão foi até passada em rede nacional. E o que acontece é que eles acabam importando drogas da China, do Paraguai, de lugares sem confiança, e acabam usando drogas de origem animal, né? E acabam usando, assim, hormônios injetáveis de origem animal. E aí que está o problema, porque além de tudo ainda você pode ter uma reação alérgica, né? Eu já tive paciente que perdeu o braço, paciente que injetou vitamina AD, que é a vitamina lipossolúvel, direto no braço e acabou também tendo uma necrose, né? Necrose é uma morte do órgão, teve que arrancar o braço. Então, assim, tem uma parte ilusória. Claro que tem casos que a pessoa acaba usando e não acontece nada. Senão não teria essa, né? Se acontecesse isso em todo mundo, não teria essa divulgação. Mas alguns pacientes acabam pagando preço, então acho que até os pais, porque está acontecendo isso muito na adolescência, inclusive nos Estados Unidos, os pais têm que ficar prestando atenção nos seus filhos. Porque o acesso acabou ficando muito fácil, né, Tati? E as redes sociais, né, acabam ajudando a divulgar isso daí. Então, alguém faz uso de... A internet, né, acaba trazendo várias verdades que não são verdades, né? Sim, eu dei uma aula na Uniso para o pessoal da nutrição dessa área esportiva e eu acabei fuçando umas fotos e tinha lá uma menina usando oxandrolona, daí colocou uma foto dela de costas com o bumbum cheio de celulite, meio gordinha. 3 semanas depois, com o uso do remédio, um corpo igual da Sabrina Sato de costas. Se a pessoa está triste, frustrada ou então quer uma solução rápida, ela acaba caindo nesse conto. Até o preço que estava lá era um preço acessível e quem acaba mexendo, eu que sou médica e estudo essas coisas, sei que o preço é caro, né, porque os pacientes comentam também. Então você vê que tem um mercado negro aí potente, usando rede social para vender a fórmula mágica. Certo. Bom, Tati, a gente vai fazer um rápido intervalo agora e daqui a pouquinho nós voltamos falando mais sobre esse tema aqui, sobre os hormônios, hoje com a endocrinologista e nutróloga Tatiana Abrão. Fica aí, a gente volta já. Tira o fone. Filho, o horário que a gente tinha combinado. Volta aqui. Você não é meu pai. Amiga da mamãe. Juliana, o almoço tá na mesa. Ei, você é mais que um pai. No Dia dos Pais, dê um presente especial para quem é especial para você. O Boticário. Acredite na beleza. Deixe a correria de lado e venha para a saúde e qualidade de vida no Spa São Pedro. Aqui a alimentação é saudável e balanceada. E você conta com 35 tipos de terapias corporais, faciais e relaxantes. Banhos, cuidados com a pele, corpo, mãos, pés e cabelos. Tudo isso em uma área verde linda e preservada.
Venha emagrecer, se cuidar e relaxar. Venha para o Spa São Pedro. Já de volta com Equilíbrio, hoje falando sobre hormônios. Aqui no estúdio a gente recebe a endocrinologista e nutróloga Tatiana Abrão, especialista nesse assunto. E Tatiana, a gente quer saber se existe uma relação entre níveis baixos de hormônio e o diabetes. Então, assim, não existe uma relação específica, mas existem muitos casos de diabetes que acabam piorando com o uso de hormônios. E algumas situações de alguns tipos de diabetes, por exemplo, diabetes tipo 1, que pode ser autoimune, que é ligado a outras doenças que são autoimunes, como o próprio hipotireoidismo. Agora, o diabetes, ele é causado pela resistência à insulina, falta de insulina, que é um hormônio? Sim, exatamente. O diabetes, na verdade, o que é? É uma incapacidade do nosso organismo em conseguir armazenar a glicose e fazer com que a glicose entre na nossa célula através de uma chavinha que a gente fala, através de receptores que são ativados pela insulina. Então, o que pode acontecer? Ou você tem a falta dessa insulina, que seria um diabetes ou tipo 1, aquele da criança, do adolescente, até pode acontecer em adulto, que você não consegue produzir insulina de forma suficiente, ou então ter ausência dela. Ou no caso dos pacientes obesos, síndrome metabólica e com essa alimentação horrorosa, sedentarismo, que tem até adolescente, acontecendo isso com adolescente, você pode ter uma resistência à insulina. Você começa a ter muito ganho de massa gordurosa e sedentarismo e a sua insulina começa a não funcionar direito. Então o seu pâncreas começa a jogar muita insulina no sangue e não adianta nada. E você acaba tendo uma resistência à insulina e acaba tendo diabetes também, a sua glicose fica alta. O organismo gera uma resistência, ele começa a ficar resistente à insulina, é isso? Resistente à insulina. Só que o que acontece? O paciente fica com uma hiperinsulinemia, quer dizer, ele fica lotado de insulina, ele tem todos os efeitos ruins da insulina, que um deles é ganho de gordura, ganho de peso, acaba tendo às vezes umas hipoglicemias reativas, que dá mais vontade de comer doce, e ainda tem uma doença ruim, que é o diabetes. Ele fica bem assim, e começa a ter outras doenças, porque você gera um estado inflamatório, você começa a ter hipertensão, colesterol alto, é aquele paciente que a gente fala, é síndrome metabólica, ácido úrico alto, ele tem um monte de coisa. Às vezes você fala aquele senhor que é gordinho, bem barrigudo, com aquela obesidade visceral, né? Aquela barrigona que a gente brinca que é de cerveja, mas não precisa ser, e tem hipertensão, colesterol alto, ácido úrico, você pergunta, ele toma remédio para tudo. E não para de comer. Agora, uma pergunta, né? Você falou em relação a essa questão da alimentação e tal. Alguns médicos defendem essa questão do 3 em 3 horas. Outros já estão defendendo um espaço maior por causa dessa questão, dessa resistência que o organismo vai criando à insulina, se a pessoa não tiver uma alimentação correta também, tá? Então, eu ainda sou do protótipo 3 em 3, 4 em 4 horas, porque o que acontece? Se você deixa ter uma queda da glicose no organismo, inconscientemente, na próxima refeição, você vai querer comer mais. E até porque se você, como eu trabalho muito com essa parte de querer que a pessoa tenha, não ficar com musculatura grande, mas que fique bem, faz atividade física, academia, ela tem que estar fornecendo uma quantidade proteica, né, fracionada. Ela tem que comer proteína, teoricamente, o dia inteiro. Você poderia resolver esse intervalo dando uma proteína de ação mais longa. Mas, aí o que vai agir? A gente fala do jejum intermitente, que você está falando, né, que são umas teorias novas. Aí o que vai agir é o que você vai comer. Se você comer carboidrato de alto índice glicêmico, muito carboidrato, você vai ter maior secreção de insulina. Seja de 3 em 3 horas, seja na refeição de 12 horas ou de 8, 9 horas. Então, tem que ser muito explicado isso. Você consegue tranquilamente comer de 3 em 3 horas, deixando uma dieta com proteína, né, ou um carboidrato bem de baixinho índice glicêmico. E isso que vai fazer você ter o sucesso ou não. E depende do seu objetivo. Eu tenho um colega que é nutrólogo, que ele vive brigando com o peso e ele adora o jejum intermitente. Eu ainda tenho ressalvas, eu vou esperar sair uns trabalhos mais recentes para poder esclarecer melhor. Para a gente encerrar, eu queria falar rapidinho com você sobre diabetes gestacional, que parece que está aumentando, é isso mesmo? As mulheres estão ficando engravidam e estão tendo esse problema. Sim, por N motivos. Uma que as mulheres estão engravidando mais tarde,
E isso já gera um fator de risco, né? A gente fala que gestante acima de 28 anos já é gestante idosa. Olha que beleza de termo. Eu fui gestante idosa as 2 vezes. E acima dos 35 mais ainda. Então você acaba tendo mais problemas de aumento de pressão alta, diabetes. Muitas mulheres são sedentárias, têm obesidade, e isso também já gera aquele estado hiperinsulinêmico lá que eu falei da insulina. E a placenta secreta um hormônio que chama lactogênio placentário, que é um hormônio que gera resistência à insulina. Então você tem vários fatores fazendo com que você tenha esse aumento de insulina que pode causar o diabetes gestacional. Então você tem que sempre estar fazendo exames, o ginecologista lá pela 28ª semana, 24ª semana, ele já começa a pedir alguns exames específicos para ver se essa mulher tem chance ou não. E claro, evitar doce e tentar comer carboidrato integral durante toda a gestação. Cuidar muito da alimentação, né? Fazer atividade física permitida, fazer caminhada e tentar se alimentar melhor, porque afinal de contas o bebê não sabe, né, que ele não tem que pagar o preço das besteiras da mãe. Fica aí a dica. Tati, queria muito agradecer tua presença novamente aqui, né? Eu que agradeço. Sempre esclarecedora, né, Walter? Sim, muito legal. E a Tati é uma simpatia aqui, já é a nossa cliente assídua. Isso aí, né? Eu que agradeço todo o carinho de vocês, para mim é um prazer. Muito obrigada. É isso, a gente agradece a Tatiana Abrão, que esteve aqui com a gente. E dessa forma a gente encerra mais uma edição do Equilíbrio, falando sobre qualidade de vida, saúde e bem-estar. Na próxima semana, 22h30, terça-feira, temos um encontro marcado aqui, Fernanda. Sempre triste encerrar o Equilíbrio, né, Walter? Mas é isso temas aí. muito interessantes a cada semana e a gente fica feliz com essa resposta dos telespectadores aí que acompanham o programa ao vivo aqui pela ITV e também nas redes sociais, nos nossos canais. A gente espera ansiosamente na próxima semana, terça-feira, 22h30, com um programa inédito. Então participe conosco, envie seu e-mail, suas sugestões, já sabe. Um beijo grande, uma ótima semana e até mais. Até mais, tchau, tchau. Programa Equilíbrio. Um oferecimento. Neste Dia dos Pais, escolha o melhor presente para o melhor pai. O Boticário, acredite na beleza. Colégio C, o seu potencial levado a sério. Spa São Pedro, Spa Médico.